Fala, rapaziada, temos notícias, né, das eleições do Sport Clube do Recife, tá? Quem acompanhou ontem as votações, né, as bocas de urnas, viram que iria ser uma eleição muito disputada entre Branquinho e também o Matheus Souto Maior, tá? Já adianto para vocês, Matheus Souto Maior é o novo presidente do Sport Clube do Recife. A gente vai falar sobre isso neste vídeo aqui. Vamos falar também um pouco, né, do que pode ser a temporada do Sport para 2026 e também sobre lista de dispensas, tá? Antes da gente começar, like, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações para que vocês fiquem por dentro de tudo o que está acontecendo no Sport Clube do Recife, né? Rapaziada, antes da gente começar a falar um pouco de eleições, né, Matheus Souto Maior, Branquinho e tal, eu queria falar para vocês um pouco da nova, né, patrocinadora do Sport, que é a capa, né? Tudo indica que vai ser a capa, ainda não foi anunciado oficialmente. Vi que lançaram uma nova camisa da Chapecoense, para mim ficou excepcional, uma camisa perfeita. Resta saber se realmente vai ser a capa que vai patrocinar o Sport, e o mais importante de tudo, né? O quanto que vai ser aí de grana que a capa vai pagar anualmente para o Sport. Saiu algumas notícias aí que a capa pagava 600 mil reais anuais para o Vasco, fixo e com porcentagem de vendas, algo absurdo assim. Então vamos aguardar. Mas a nova camisa da Chapecoense, da capa, puta merda, muito bonita, tá? Muito bonita. Da Umbro é isso aqui, ó. Usei a camisa algumas vezes, coloquei para lavar, não sei se vocês estão vendo aí, descascou aqui, só ficou esse U e o N aqui, um N, não ficou nem um M, ficou um N aqui. O logo do Sport todo contorcido, tá vendo? Eu tenho que ficar esticando para ver se ele estica. Então é isso, tá? E é original essa camisa, comprada na própria loja PST, tá? Rapaziada, vamos falar um pouco aqui das eleições, tá? Deixa eu trazer aqui para vocês na íntegra um pouco das eleições, confirmando aqui para vocês: o Matheus Souto Maior é o novo presidente, tá, do Sport. Lembrando que ele só vai até o final de 2026, numa espécie de mandato tampão ali, para que no final do ano agora aconteça as eleições de novo, tá? O final do ano agora que eu falo 2026, né? Basicamente 2025 aí já acabou. Vai ter novas eleições em 2026. Agora sim, o Sport vai ter eleições para não um presidente, mas um colegiado ali, uma espécie de colegiado, que vão contratar o grupo que vai gerir o futebol. O próprio Matheus Souto Maior já falou que neste ano de 2025 ele já quer começar a implementar um CEO ali para poder tomar conta do clube, tá? Tem o Marcos Vinícius, que está vindo tomar conta do futebol, tem Cadico, que vai ser o vice-presidente. Tem muito trabalho, tá? Graças a Deus o pior já passou, que foi o fato do Yuri Romão ter tomado conta e ter decisões assim irresponsáveis à frente do clube. Mas vamos aguardar aí para ver como é que vai ser o mandato, né, do Matheus Souto Maior. Toda a sorte do mundo para o Matheus, que ele consiga fazer um mandato sério, responsável, e que traga, né, o torcedor novamente para perto do Sport, né? O Sport que tem mais de 4 milhões de torcedores, irmão, uma instituição gigantesca, campeã da Copa do Brasil, campeão de Campeonato Brasileiro, o maior time do Nordeste ali, né? Hoje o Bahia tem figurado à frente do Sport, muito também pela compra da SAF do Bahia pelo Manchester City. Então o Sport precisa voltar ao seu auge, precisa voltar ao topo, né? O Sport que fez uma campanha péssima em 2025, motivo de chacota para todo mundo, e o presidente vendendo do mando de campo, mentindo para sua torcida, afastando cada vez mais os sócios torcedores, os sócios do clube. Então espero que de fato, né, se caso o Matheus estiver vendo esse vídeo aí, que ele faça um mandato muito sério, muito pés no chão. A gente não precisa investir 60 milhões de reais de novo, né? O Sport não precisa gastar 30, 40 milhões de reais para subir. Agora, claro, nós precisamos montar um time competitivo, um time de dirigentes sérios, responsáveis, que consigam os objetivos da temporada, né? Quem sabe conquistar uma Copa do Nordeste novamente, para dar essa alegria à torcida, né?
Quem sabe aí também avançar até umas oitavas de finais da Copa do Brasil já seria muito interessante, né? Claro, o objetivo maior da temporada do Sport é ficar entre os quatro, nem ser campeão da Série B, mas ficar entre os quatro, até porque o Fortaleza está vindo com uma folha muito grande aí, com um orçamento gigantesco para essa Série B. O Ceará também está na luta, tem o Goiás. A gente vai falar sobre Série B num outro vídeo, tá? Falando um pouco aqui do que foi as eleições para a gente não perder o gancho. O Matheus Souto-Maior venceu o Severino Otávio, né? O famoso branquinho ali. O Matheus, que teve 795 votos, 48% aproximadamente, e o branquinho, que teve 737, né? 737 votos, com 44%. E ainda tivemos o último colocado ali, que foi o Paulo Bivar, com 138 votos, nulo 13 votos, tá bom? Foi uma competição acirrada. O branquinho, em boa parte ali, ficou à frente, né, do Matheus Souto-Maior, mas depois que virou a nona urna, foram 18, né? A partir do momento que virou a nona até a 18ª urna ali, o Matheus conseguiu abrir cada urna ali conseguiu abrir vantagem, diminuir as vantagens que o branquinho tinha, depois conseguiu virar. Foi uma competição muito acirrada. O branquinho é um cara que, além de tudo, tá? Tem muita gente falando assim, branquinho não sei o que, branquinho é da turma de Yuri, branquinho é da turma de Martorelli. Irmão, só tá tendo eleições diretas no Sport Clube do Recife porque branquinho foi o primeiro a se posicionar a favor disso. Ele não queria assumir o Sport Clube do Recife de forma indireta, né? Sendo eleito ali pelo Conselho Deliberativo. O branquinho recebeu sim o aval de Yuri e de companhia para que depois do dia 1 de janeiro fosse o único candidato, numa espécie de eleições indiretas ali, e ele se negou. Então, Matheus Souto-Maior só é presidente do Sport Clube do Recife porque em algum momento branquinho assumiu, tá, que deveriam fazer eleições diretas e, enfim, concorrer de maneira legal. Muito bom. O branquinho é sim um rubro-negro autêntico, tá? Não se deixou levar ali pelo poder. Poderia ter muito bem entrado numa zona de conforto ali, ter feito esse mandato tampão, de meio que uma transição ali, mas foi muito correto. Muito parabéns para branquinho aí, que sai muito maior do que entrou nessas eleições, tá bom? Já é um cara muito grande no Sport Clube do Recife, sim. Dito tudo isso, tá? O presidente do esporte já está apalavrado com o Condé. É bom a gente trazer isso aqui para vocês, tá? Que o Matheus já confirmou ainda ontem, né, após as eleições, que está tudo encaminhado, com o Condé, faltando apenas alguns detalhes, tá? Agora resta ali ver questão de salário, questão de contrato, realmente se o Condé chega, quando chega, quem traz, quem não traz, o que o Condé almeja para a temporada. Então, esses detalhes que o Matheus precisa acertar aí com o Condé, que deve ser o novo treinador do Sport Clube do Recife, tá? Dito isso, ele também vai fechar com o executivo de futebol, Júlio Fontinelli, tá? Que estava no Juventude, com passagem muito vitoriosa pelo Juventude, pelo Água Santa. Então, vamos aguardar aí para ver se esses nomes chegam até no mais tardar, gente, no mais tardar na quarta de manhã. O Matheus deu um prazo até sexta-feira. Eu sei que terras inexploradas pelo Matheus ainda, é tudo muito obscuro. O Matheus não sabe quanto deve, quanto tem em caixa, quanto tem que pagar, como que estão as situações dos jogadores. Eu entendo tudo isso, mas a temporada dos próximos para 2026 precisa começar para ontem. Léo Condé, beleza, se for fechar com o Léo Condé só sexta, mas que traga o executivo já no máximo até amanhã. Precisamos começar a temporada. Já teve eleições, já teve a renúncia, né, do desastroso Yuri Romão aí à frente do esporte, já tivemos a posse do Matheus. Então, realmente, gente, entendo que tem esse período de transição. Ele precisa sentar, precisa ver como é que tá o caixa, como é que deve, o que não deve, como é que vai fazer.
mas precisamos fechar com o executivo até no máximo amanhã, porque o executivo chegando, ele já começa a trabalhar ali em paralelo em questão dos reforços, tá? E o Marcos Vinícius, né, o novo diretor aí do Sport Clube do Recife na questão de futebol, ele falou que não vai ter uma caça às bruxas no elenco não, tá? Que o Sport tem um bom time para a Série B, que vai tentar montar um time muito competitivo, que vai tentar olhar para o que já está no Sport Clube do Recife, o que pode extrair de bom desse time do Sport Clube do Recife, tá? Eu só vou pedir ao Marcos, basicamente, se ele estiver assistindo também, que ele não se perca nas palavras. Vale ressaltar que esse time do Sport de 2025 foi o time que fez a pior campanha do Sport na era dos pontos corridos. Foi um time que não conseguiu chegar a 20 pontos. Foi um time que tomou mais de 70 gols na Série A. Então, é um time que, beleza, tem as suas polivalências, como o Zé Lucas, como o Lucas Lima, como o Mateuzinho, que é utilizável, como o Ramon da zaga, que é utilizável, o Thiago Couto, que pode voltar do Vitória e vai ser titular absoluto, e se o Sport vender, pode tentar a contratação de um Gabriel, que foi um bom goleiro no recorte que teve no Sport, mas que na maioria das vezes, como o Thierry, que já saiu, o Cariús, que está para sair, o Atêncio, o Sérgio Oliveira, que é o maior salário do elenco e ninguém entende o porquê. Então, beleza, temos alguns jogadores que dá para aproveitar na Série B, mas espero que o Marcos não se perca nisso. Não ache que o Sport tem um elenco formado para a Série B, contratar uma ou duas peças e é isso aí. Não acho que é por aí o caminho, tá? Ele disse aqui palavras do próprio Marcos, tá? Obviamente a gente vem trabalhando no paralelo, né? Acho que o Sport tem um bom time, um bom elenco. Os profissionais com quem falei me respaldaram isso. Temos um time bom, sabe? Bem administrado. É melhor compor o que está em casa do que fazer caça às bruxas de que ninguém presta, correr no mercado e etc. E aí, quem garante o sucesso? Pontuou o Marcos Vinícius, tá? Lembrando que Kaique França é desejado pelo Cuiabá, o Christian Barleta pode estar de saída aí para Chapecoense, o Igor Cariús pode estar de saída também, tanto para o CRB quanto para Chapecoense, para o Novo Horizontino, que tem propostas na mesa pelo Igor Cariús, né? O Atêncio, que vem recebendo sondagens do mercado argentino. Então, tem muita gente que ainda pode sair do Sport Clube do Recife. E mesmo se não sair, eu sim procuraria destino para alguns deles, né? Como é o próprio caso do Igor Cariús, procuraria destino também para o Atêncio, procuraria destino para o Pablo, procuraria destino para o Romarinho. Tem muita gente que a gente pode enxugar aí e montar realmente um time competitivo, até porque a folha do Sport Clube do Recife nesse ano de 2025 foi de 6,5 milhões de reais. Se a gente tirar Sérgio Oliveira, tá? Mesmo que reduza o seu salário ali, que eu acho difícil, ele não vai aceitar essa redução drástica como vai ser, mas que 180, 200 mil para uma Série B, beleza, pode agregar em algum momento ali. O Lucas Lima, que já sinalizou que vai ficar, a saída do Rivera, né, 450 mil por mês na folha, a saída do Thierry, 400 mil por mês, tem o Pedro Augusto que recebe 380 mil, acreditem se quiser, o Pedro Augusto recebe 380 mil reais no Sport. Então, temos que olhar essa situação, não é porque temos jogadores que foram contratados de time de Série A, apostas do Campeonato Argentino, um jogador que já teve uma fase boa no São Paulo, no Atlético Paranaense, como é o caso do Pablo, que o Sport está feito de time para a Série B. Não é por aí, tá? Acho que o Marcos deu esse discurso aí, de certa forma, para acalmar um pouco a situação também, para não sair queimando os ativos do Sport. Mas o Sport não tem um bom time para a Série B, não. O Sport precisa fazer uma limpa no elenco, o Sport precisa se renovar, devolver quem pegou de empréstimo, chegar aos que estavam emprestados, fazer uma análise, mas o Sport precisa fazer uma análise muito criteriosa aí, porque o momento do Sport Clube do Recife não é bom e a torcida vai ser ainda mais exigente em 2026 do que foi em 2025, porque o Sport vai estar na Série B, o Sport é protagonista na Série B, está entrando um candidato totalmente oposto ao Yuri Romão, então a torcida vai sim exigir um pouco mais dessa situação aí em 2026, tá?
Então é isso, rapaziada. O Sport está apalavrado, né, com o Léo Condé e com o Júlio Rondinelli aí para assumir o futebol. O Condé como técnico e o Rondinelli como executivo, né, de futebol, que vai ser o cara ali sênior para fazer as contratações. O Matheus Souto Maior deu até o final da semana, até sexta-feira ali, para começar realmente a efetivar essas contratações. Vai estar até sexta anunciando muito provavelmente o nome do Léo Condé e do Júlio Rondinelli, que eram os nomes que foram divulgados na chapa, né? Vale ressaltar que Eduardo Batista também, em algum momento, teve o seu nome vinculado ao Sport, porque o próprio Branquinho falou que se ganhasse, Eduardo Batista seria o nome. Me agrado mais do Eduardo Batista do que o Léo Condé, mas entendo que o Léo Condé é um cara que tem um custo-benefício um pouco melhor do que o Eduardo Batista, né? Se chega com um salário um pouco ali menor do que o Eduardo, que é um cara que não tem tantos holofotes assim, mas que num passado recente subiu Vitória, subiu o Ceará, né? Fez um campeonato muito decente com o Ceará, caiu na última rodada por um desempenho pífio ali dos jogadores, então é um cara que pode sim agregar muito a esse elenco do Sport, tá? É isso, rapaziada. Mais notícias eu trago aqui para vocês. Acredito que o nome do Léo Condé é só questão de tempo para ser anunciado junto com o Júlio Rondinelli aí, tá bom? E, cara, é isso. Se até sexta-feira realmente as coisas já estiverem encaminhadas, é um prazo que acho que já passou, né, da validade ali de ter esses nomes no Sport Clube do Recife, mas até sexta-feira não é nenhum absurdo, visto que o novo presidente do Sport, o Matheus Souto Maior, ainda tem muita coisa para resolver num curto período de tempo, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Fui!